Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Virgílio, sou residente do Programa de Saúde de Família e Comunidade da Santa Casa de Votuporanga e hoje eu vou falar um pouquinho sobre doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, segundo o Gold, a DPOC é definida como uma condição pulmonar heterogênea caracterizada por sintomas crônicos, dispneia, tosse, produção de escarro e exacerbações, em consequências de anormalidades da via aérea e ou alvéolos, levando a obstrução persistente e comumente progressiva no fluxo aéreo. No mundo existem cerca de 210 milhões de pessoas com DPOC. O Brasil possui cerca de 6 milhões de pessoas e no mundo é a terceira causa mais comum de morte, sendo responsável por cerca de 6% dos óbitos mundiais. Manifesta-se comumente a partir dos 50 anos de idade em pacientes com carga tabágica acima de 20 maços anos. O Gold ele definiu a etiologia das doenças, né? Então ele dividiu em grupos. A gente pode ter uma DPOC determinada por origem genética. Geralmente a condição mais frequente é a deficiência de alfa-tripsina 1 ou alguma variação da doença. A gente pode ter uma DPOC devido a anormalidades do desenvolvimento do pulmão. Isso aí geralmente acontece no início da vida, algum evento, um parto prematuro, onde você teve uma aplasia pulmonar ou um baixo peso ao nascer. A gente tem as causas ambientais, entre elas o cigarro, né? Então, a exposição do cigarro, incluindo até a exposição uterina e o tabagismo pacífico, cigarro eletrônico e o próprio vaping e a cannabis também são causas de exposição ambiental. Aí a gente também tem as causas relacionadas à poluição e às biomassas. Então, as poluições domésticas, por exemplo, não é algo tão frequente hoje, mas no passado, por exemplo, aquelas famílias que cozinhavam com fogão a lenha, né? Então está um pouco mais exposto. Ainda existe e é algo a ser investigado quando a gente estiver pensando na doença. E aí as poluições da cidade, fábrica, né? As queimadas, a gente está aqui em Votuporanga mesmo, por exemplo, ano passado teve uma queimada muito importante aqui próximo, então essa qualidade do ar também influencia nisso. E a gente tem a DPOC devido a infecções durante a infância, a DPOC associada à tuberculose e o próprio HIV. E aí tem a DPOC e a asma, né? Particularmente aquelas crianças que têm asma na infância, e aí as outras causas menos comuns, causas não conhecidas. Dessas que eu falei, cerca de 95% são de origem ambiental, principalmente o cigarro. Então é aqui que a gente vai atuar como médico de família e comunidade. A gente orientar e tentar evitar essa exposição. E quando que a gente considera esse diagnóstico de DPOC? Então, aquele paciente que tem uma tosse progressiva com o tempo, persiste que piora com o esforço, tem uma tosse crônica que pode ser tanto de caráter intermitente e pode ser até mesmo uma tosse seca também, que às vezes a gente acha que é só uma tosse produtiva. A tosse produtiva é a sibilância ou a diminuição do murmúrio vesicular, principalmente nos ápices, cianose, pletora facial,
hipofoneses de bulha cardíaca. Na presença desse quadro, é sempre importante pensar em doença pulmonar obstrutiva, e aí a gente deve solicitar uma espirometria que vai auxiliar nesse diagnóstico. Entre o perfil clínico dos pacientes com DPOC, a gente vai ter basicamente duas variantes. Os pacientes que a gente chama de pink puffers, que são aqueles pacientes com a predominância da fisiopatologia do enfisema pulmonar, né? Geralmente são doentes magros, com aumento do diâmetro anteposterior do tórax, apresentam um aumento do tempo expiratório, apresentam esse flush facial, né? Essa face mais rosada, e geralmente são os pacientes que não apresentam um quadro de hipoxemia grave. E a gente vai ter os blue blotters, que são aqueles pacientes que têm uma fisiopatologia que acomete mais brônquio, bronquilo, né? Então, é uma patologia mais obstrutiva. Geralmente são doentes gordos, que fazem muita hipoxemia, né? Então, geralmente eles têm tem insuficiência ventricular direita, né? Que é o corpo pulmonale, e com consequência, geralmente eles desenvolvem cianose, edema e estão mais sujeitos às descompensações da doença também. E toda vez que a gente está diante de um quadro que a gente suspeita de uma DPOC, é importante a gente fazer um diagnóstico diferencial. Então, a gente tem, para esse quadro de tosse, né? Então, a gente tem as causas intratorácicas e extratorácicas. Nas causas intratorácicas, a gente vai ter câncer de pulmão, tuberculose, asma, doença cardíaca, bronquiectasia, doença intersticial, fibrose cística e causas idiopáticas. Entre as causas extratorácicas, a gente geralmente tem doença do refluxo gastroesofágico, né, a rinite alérgica e gotejamento pós-nasal. E aí tem algumas causas medicamentosas também, por exemplo, o uso de ECA, né, enalapril, às vezes, captopril, o paciente pode ter algum quadro de tosse. E essas causas extratorácicas é sempre importante a gente investigar, porque às vezes são doenças prevalentes nos nossos pacientes da atenção básica. E como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é clínico, mas a gente sempre deve realizar a prova de função pulmonar, né, que é a espirometria, porque ela que vai fechar o diagnóstico conclusivo, e ela também vai ajudar a gente a estratificar esse paciente, como a gente vai ver um pouco mais na frente. Então, paciente com quadro clínico sugestivo e uma prova de função pulmonar, onde ele vai ter uma relação do volume expiratório forçado no primeiro segundo, com a capacidade vital forçada menor do que 70% após a prova broncodilatadora, confirma o diagnóstico de DPOC. O GOLD de 2025, ele também traz uma outra categorização, que é aquele paciente assim, que está em risco de desenvolver a DPOC, né? Então, é esse paciente que ele chama de pré-DPOC e PRISM. Então, geralmente são pacientes que que tem alteração estrutural no pulmão, por exemplo, tem um enfisema e tudo, só que a prova, a espirometria geralmente está preservada, não tem alteração. Ou esse paciente que é o PRISM, que é um paciente que não tem essas alterações no exame de imagem, numa radiografia automóvel, mas tem uma prova, uma espirometria alterada, mas não o suficiente para fechar critério diagnóstico. E aí a gente, fazendo o diagnóstico de DPOC, a gente tem que classificar esse paciente. Então, para fazer esse processo de classificação, a gente faz uma classificação funcional em relação à espirometria, né? Então, a gente vai classificar esse paciente de acordo com o volume expiratório forçado no primeiro segundo, em GOLD 1, 2, 3 e 4, que vai ser leve, moderado, grave ou muito grave. Então, um quadro leve é aquele paciente que tem o VF1 maior do que 80% do predito,
o moderado entre 50 e 80, o grave entre 30 e 50 e o muito grave menor do que 30. A gente ainda vai fazer uma classificação sintomatológica funcional desse paciente. Por quê? Porque o VF1 ele não tem uma boa correlação com os sintomas. Às vezes o paciente tem um GOLD 3, mas não tem sintoma. E às vezes o paciente tem um GOLD 1 e é muito sintomático. Então é importante ter essas duas avaliações, né? Então, nessa classificação sintomatológica, a gente pode usar a escala de CATS, que é o COPD, né, o DPOC, a ferramenta de acesso ao DPOC, e a escala MMRC. Eu vou mostrar elas aqui pra gente. Então, essa daqui é a escala de CATS, né? Então, ela é uma escala Likert, nessa classificação que vai de 0 a 5. Então, eu nunca tenho tosse, ou eu tenho tosse toda hora. Então, você vai respondendo essas perguntas da escala. Por exemplo, eu nunca tenho tosse ou tenho tosse toda hora. Eu tenho alguma coisa aí entre 2 e 3. É 3. Aí no próximo item o paciente é 2, no próximo item o paciente é 5, e no final a gente faz essa somatória de pontos e aí a gente tem a pontuação do CAT dele. E na escala MMRC, a gente vai ter esse paciente dividido em grupos, né? Então, em graus. Então, tem o grau 1, 2, 3 e 4. E aí, por exemplo, paciente, eu só fico com falta de ar diante do exercício extenuante. Eu sinto falta de ar ao caminhar mais apressadamente ou quando eu subo uma ladeira leve. E aí a gente faz essa classificação. Isso aqui, no cenário ideal, era para ser feito antes da consulta, né? Então, naquela triagem e tudo. Muitas vezes a gente sabe que não dá tempo e a gente pode fazer ali com o paciente na hora, a gente, né, aprende alguns pontos mais chaves aqui que a gente vai ver para poder, às vezes, encurtar essa avaliação. E depois que a gente faz aquelas duas escalas, a gente vai fazer o estadiamento clínico, né? Então, para fazer esse estadiamento clínico, a gente vai usar tanto o nosso risco GOLD, como a escala MMRC e a escala CAT, e a gente vai usar exacerbações também. Então, a gente pode perceber aqui, que no risco GOLD 1 e 2, então aquele paciente aí que, a princípio, se não pontuar para nada mais, vai estar classificado no grupo A e B. Tá? E as exacerbações, teve uma exacerbação ou não teve nenhuma. Esse paciente A e B, geralmente é um paciente que pode flutuar entre um grupo e outro, até mesmo subir, por exemplo, para um grupo E, né? A depender de como a doença vai ser controlada. Geralmente o paciente com GOLD 3 e 4, ele não consegue regredir muito, porque ele já tem um dano estrutural no pulmão importante, e aí ele geralmente ele vai se manter nessa categoria. Tá? Então, por exemplo, um paciente GOLD 2 com um CAT maior do que 10 ou um MMRC maior ou igual a 2 vai ser classificado B, desde que ele só não tenha nenhuma exacerbação ou teve uma exacerbação no último ano. Caso ele tenha exacerbação, ele sobe para o grupo E. E depois ele é reavaliado e pode regredir para outra categoria. Esse estadiamento clínico que é importante porque ele lá na frente a gente vai ver, ele vai nortear o tratamento. E aí, exames complementares. Quando a gente faz o diagnóstico de DPOC, a gente acompanha outras comorbidades também. Então, os exames laboratoriais de rotina desse paciente, controlar diabetes, pressão, o que tiver, né? Dislipidemia é importante. Uma gasometria arterial, principalmente para aqueles pacientes do grupo E, né? Que tem mais chance de descompensação, são pacientes um pouquinho mais críticos.
ele merece uma gasometria. Ou para aquele paciente que está geralmente saturando sempre abaixo de 92%, também é válido. A dosagem de alfa-tripsina 1, esse aqui a gente vai pedir geralmente para aquele paciente mais jovem, um paciente que tem menos de 45 anos, que desenvolveu essa DPOC associada a uma insuficiência hepática. A gente deve pensar na possibilidade da doença. A espirometria, geralmente uma vez por ano, muitas das vezes não é possível, mas é ideal porque o paciente é uma doença, como a gente diz, progressiva. E a gente deve usar a espirometria para ir reclassificando e acompanhando a progressão dessa doença. Radiografia de tórax e tomografia. Radiografia de tórax, de maneira geral, seria para todo mundo, né? Fazer esse rastreio, ver se não tem nenhuma outra alteração estrutural nesse pulmão, alguma coisa mais grave aí. E a tomografia, geralmente, ela está indicada para aquele paciente que a gente suspeita de uma alteração mais importante, né? Então, esse paciente aí pode ter um câncer de pulmão, alguma coisa, aquele paciente que não responde bem ao tratamento, né? Fazendo um diagnóstico diferencial, por exemplo, com a bronquiectasia, ou aquele paciente que tem um volume forçado expiratório no primeiro segundo menor do que 45. Esse paciente aí, ele merece uma tomografia de tórax, ou paciente que às vezes você tem a possibilidade, a investigação, uma indicação de fazer talvez uma cirurgia ou alguma coisa do tipo para melhorar a doença. E o eletrocardiograma para a gente ver se esse paciente não está tendo nenhuma disfunção no coração, né? Por exemplo, como já falei lá atrás, um corpo pulmonar, né? Essa insuficiência cardíaca direita. Da exacerbação. Então, o paciente que tem DPOC, em algum momento ele vai exacerbar. Então, o que é essa exacerbação? É a piora do quadro de base. É aquele paciente que vai apresentar uma piora da dispneia, um aumento do escarro, o volume, né, vai estar mais aumentado, ou até mesmo a mudança desse escarro. O escarro vai começar a ser um escarro mais purulento. Então, isso aí basicamente é o que define essa exacerbação. Na exacerbação, só voltando, geralmente a principal causa de exacerbação são as causas infecciosas, tá? Lógico que pode ter outros agravantes também, né, como poluição ou outros insultos. E agora eu vou falar um pouquinho a respeito do tratamento, né? Então, qual que é o objetivo do tratamento? O objetivo do tratamento, basicamente, é redução de sintomas e redução do risco. Para a gente reduzir esses sintomas, a gente vai aliviar sintoma, melhorar a tolerância do paciente ao exercício, melhorar o status global desse paciente, né? A saúde dele, controlar as outras comorbidades. E a redução do risco, prevenir a progressão da doença, prevenir e tratar as exacerbações e visar reduzir a mortalidade. E aí a gente vai falar do tratamento não farmacológico. Então, todo paciente que tem DPOC deve parar de fumar. Então, se ele mantém o tabagismo, ele mantém o fator agressor ao pulmão, a tendência é a doença piorar de maneira mais importante e até mais rápido, né? Paciente que tem o diagnóstico também deve ter o calendário vacinal atualizado. A gente não viu que um dos principais fatores agressores são os quadros infecciosos, então fazer a vacinação das vacinas sazonais, influenza, Covid, né? Atualizar as outras as outras patologias, né? Principalmente de via aérea. A vacina pneumococo também está indicada para esse paciente, né? A pneumo 23, que cobre o maior número de patógenos, deve ser feita. Reabilitação pulmonar, então fisioterapia respiratória para esse paciente é algo importante.
Oxigênio terapia domiciliar. Eu vou falar no próximo slide um pouco mais detalhado quais que são os critérios de indicação. Ventilação não invasiva, principalmente naquele paciente exacerbado, né, durante a exacerbação. E as intervenções cirúrgicas mesmo, que não são muito frequentes, mas podem ser feitas. Então, aquele paciente geralmente que não responde ao tratamento habitual, a cirurgia geralmente é a bulectomia, né? Então é aquela retirada daquelas bolhas de áreas pulmonares, né? A cirurgia pneumorredutora, então tenta reduzir um pouco o volume desse pulmão, melhorando a complacência desse pulmão, né? A retirada de gases e até mesmo o transplante pulmonar. Da oxigenoterapia. Então, quais que são as indicações para fazer oxigenoterapia? Né? Então, paciente com uma pressão parcial de O2 na gasometria menor do que 55 mg de mercúrio, uma saturação de O2 menor do que 88, aquele paciente que está entre uma PaO2 entre 55 e 60, e tem uma policitemia, um hematócrito maior do que 55 ou uma insuficiência cardíaca direita, deve-se considerar a oxigenoterapia domiciliar. Quando ela foi indicada, como é que a gente faz? Geralmente é em baixo fluxo, 1 a 3 litros por dia, geralmente 15 horas por dia. Tá? Então ela melhora a qualidade de vida e sobrevida do paciente. O objetivo dela é deixar uma PaO2 maior ou igual a 60 mg de mercúrio e uma saturação maior ou igual a 90%. E a gente sempre deve reavaliar esses pacientes em um intervalo entre 60 e 90 dias. E muitas das vezes eles perdem o critério, eles melhoram tanto que eles não precisam mais dessa oxigenoterapia. E agora sobre o tratamento farmacológico. Então lembra daquela imagem que a gente viu? Então aqui está mais ou menos ela orientando, norteando o tratamento, né? Então aquele paciente do grupo E, geralmente é um paciente que vai usar um beta-agonista de longa duração, né? Que é o LABA, associado a um antagonista muscarínico de longa duração, né? Que são as medicações anticolinérgicas. No grupo A, geralmente são os broncodilatadores mesmo, qualquer um, tanto o LAMA como o LABA ou até mesmo as medicações de duração mais curta, como eu vou falar adiante. E no B, então um LABA mais LAMA associado. E aí vamos detalhar nos próximos slides. Tá? Então, o tratamento padrão para o grupo A. Então, é o broncodilatador de longa duração, o anticolinérgico de longa duração, ou os de curta duração, o beta-agonista de curta duração ou o anticolinérgico de curta duração. A preferência é sempre por de longa duração. Mas, na ausência deles, a gente pode usar. A gente, na rede, hoje mesmo, no SUS, a gente tem só o salbutamol, a princípio. A gente tem as de longa duração no alto custo, mas às vezes a gente depende de uma espirometria, depende de outros exames para poder liberar a medicação e demora um pouquinho. Então, nesse período a gente vai quebrando o galho com o que tem, com o salbutamol mesmo. Tratamento padrão do grupo B. Então, é o anticolinérgico de longa duração, né? O LAMA e o broncodilatador, o beta-agonista de longa duração, o LABA. Sempre que possível, a gente combina a terapia no mesmo dispositivo. Facilita o uso, melhora a adesão do paciente. Não é possível fazer? A gente usa um ou outro de maneira isolada a princípio. E aí, se não tiver resposta, associa os dois. Tá? Se esse paciente
mesmo usando a medicação associada, persiste com a dispneia, não tem um bom controle dos sintomas, a gente tenta, se está isolado, a gente tenta combinar em um único dispositivo. A gente vê a capacidade do paciente de usar aquele dispositivo, né? Às vezes o dispositivo de cápsula, de pó, o paciente não consegue usar, então é melhor usar em puff mesmo, né? Que às vezes pode ser utilizado com espaçador e máscara, facilita um pouco. Então a gente vê a possibilidade de trocar o dispositivo. A gente também deve investigar outras causas da dispneia, né? Então ver se realmente confere o uso da medicação, ver tudo certinho, trocou, fez essas adaptações, o paciente não melhorou, então vamos ver se tem outra causa. E aí a gente também considera o uso de uma nova droga, que é a ensifentrina, que é um inibidor da fosfodiesterase 3 e 4. Então são medicações inaladas também. E aí ele pode ser utilizado para tentar fazer esse controle da doença. E a gente também pode deixar os broncodilatadores de curta duração de resgate para esse paciente. E agora o tratamento padrão do grupo E. Então, o tratamento para o grupo E é a terapia combinada do LAMA com o LABA. E se o paciente for eosinofílico sérico, que tiver mais de 300 células por microlitro, a gente considera a adição de um corticoide inalatório no esquema. Em pacientes que tem menos de 300 eosinófilos, porém mais do que 100 e tem diversas exacerbações, a gente pode considerar a adição do corticoide inalatório ao tratamento. A gente tem que lembrar que o corticoide inalatório pode causar, aumentar o número de quadros de pneumonia nesse paciente. Isso aí ficar ocorrendo com muita frequência, tem indicação de parar o medicamento. O paciente que está em terapia tripla, tá? E ainda continua exacerbando. Aquele paciente que tem uma fração, um volume expiratório forçado menor do que 50%, com a bronquite crônica, tosse produtiva por pelo menos 3 meses por ano, em 2 anos consecutivos, a gente pode fazer a adição ao esquema de um inibidor da fosfodiesterase 4, que é o roflumilast, que é uma medicação, esse é oral. Então é da mesma categoria daquele que eu falei anterior. Ou a gente, também no paciente que tem DPOC por tabagismo, a gente pode fazer a adição da azitromicina, 200 mg por dia, ou 500 mg 3 vezes ao dia por semana, por 1 ano, para tentar controlar essas exacerbações. E ainda caso o paciente esteja exacerbando, mesmo com a terapia tripla, e ele tem eosinófilo maior de 300, a gente pode considerar um imunomodulador do Pilummab para esse paciente. E agora eu vou falar um pouquinho dos tratamentos das exacerbações. Então, a primeira coisa, né, que quando a gente vai falar em exacerbação, é a gente realmente ver se esse paciente está exacerbando por conta de um DPOC ou por conta de alguma outra coisa, né? Então, fazer um diagnóstico diferencial, se não é uma pneumonia, se não é uma complicação de uma insuficiência cardíaca, um embolismo, alguma coisa desse tipo. A gente descartou, não, é uma exacerbação da DPOC. A gente vai classificar essa exacerbação, se é uma exacerbação leve, moderada ou alta. E eu trouxe essa imagem aqui do Gold. Então, paciente com uma dispneia menor que 5. Esse VAS é a escala visual de dispneia mesmo, igual aquela escala da dor, que vai de 1 a 10. Você vai falar para o paciente, 0, tô sem nada, e 10, a pior dispneia da sua vida, tá morrendo em 1 minuto. Então, se o paciente tiver
classificar menor do que 5, a gente pensa numa dispneia moderada, né? E a gente vai vendo os outros sintomas. Então, frequência respiratória menor do que 24 incursões por minuto, frequência cardíaca menor do que 95, a saturação desse paciente está maior do que 92% em ar ambiente, ou ela mudou, tá, só 3% menor do que o basal dele, né, que a gente sabe que às vezes esse paciente tem, ele satura o basal dele é 88, então assim, abaixou até 3, aí ficou em 85, a gente ainda considera leve. Tá? Uma moderada, quando o paciente tiver ele ter 3 critérios desses 5 listados aqui embaixo, né? Então o paciente tem uma dispneia na escala visual maior do que 5, frequência respiratória maior do que 24, frequência cardíaca maior do que 95, a saturação em ar ambiente menor do que 92, ou essa variação maior do que 3%. Um PCR também, um marcador inflamatório maior do que 10. E se tiver alguma alteração na gasometria, por exemplo, uma PaO2 menor do que 60, tiver uma hipercapnia, né, uma retenção de CO2, uma PA de CO2 maior do que 45, mas ele não tem acidose. Aí esse pontuou um desses, 3 é moderado. E a severa é a mesma coisa do terceiro, né? Então, só que ele mostra uma piora da gasometria, tá? E aí, como é que a gente vai tratar essas exacerbações? A primeira coisa é saber se esse paciente vai ser tratado na casa dele ou se ele vai precisar ser internado num hospital, né, ou até mesmo numa UTI. Então, indicação de intubação orotraqueal, paciente que vai ter que ir para UTI, né? Então, o que é? Rebaixamento do nível de consciência, né? Aquele paciente com Glasgow menor do que 8, estabilidade hemodinâmica, frequência respiratória acima de 35, um pH na gasometria menor do que 7,25, uma pressão parcial de O2 menor do que 40, uma PA de CO2 maior do que 60. Então, nesse caso, como eu disse, o paciente grave, né, tem que ser internado na terapia intensiva. E aí, como é que a gente trata essas exacerbações? O pilar do tratamento dessas exacerbações são 4. Então, é o uso do antibiótico terapia, os broncodilatadores de curta duração, para tentar tirar esse paciente da crise, o uso do corticoide sistêmico e o oxigênio. Tá? Então, o antibiótico, o paciente leve, a gente geralmente dá preferência para moxilina com clavulanato, pode associar um macrolídeo também, dependendo do que você está pensando para esse paciente aqui que causou essa descompensação. Para casos moderados ou graves, geralmente a gente dá preferência para o levofloxacino, mas pode ser utilizado outras opções também, cefalosporina, né? Então vai depender do que tem disponível no serviço. Broncodilatador de curta duração, né? Então o beta-agonista, o salbutamol geralmente, e o anticolinérgico, o SAMA também, né? Geralmente tem o brometipatropium para fazer para esse paciente. Geralmente faz o salbutamol de 20 em 20 minutos, mais ou menos 4 puffs para esse paciente, associado com o ipatrópio. E aí a gente vai espaçando essa medicação à medida que esse paciente vai respondendo ao tratamento. O corticoide sistêmico, né? Em caso leve e moderado, a gente faz uso do corticoide oral mesmo, geralmente a prednisona,
40 miligramas por dia. Em casos graves, a gente dá preferência para a via endovenosa, o metilprednisolona de meio a 1 miligrama por quilo, dose de 8 em 8 horas por 3 dias. Depois a gente pode até converter para prednisona para fazer um curso mais estendido, dependendo aí de como é que está esse paciente. O oxigênio, né, tentar manter a saturação acima de 90, dá sempre preferência para baixo fluxo, 1 a 3 litros por minuto, porque lembrando que oxigênio demais inibe o centro respiratório, e aí a gente começa a fazer ele de forma o ROS também, né, que é aqueles radicais livres e tudo mais, também tem um dano para o paciente. A gente usa o oxigênio acima desses valores pelo menor tempo possível. E a VNI, como eu disse, que é o método de escolha para o paciente que está descompensado, geralmente ela tem uma taxa de sucesso de reversão de 80% a 85%. E aí vai depender também da tolerabilidade desse paciente. É bom, ajuda, só que o paciente às vezes não tolera. Você precisa fazer a VNI aí por 1, 2, até 3 horas, né? Para realmente às vezes expandir esse pulmão, ter uma troca de gases efetiva, e muitas vezes o paciente não consegue. Esse é o principal fator limitante da VNI, mas se o paciente der conta de fazer, é a primeira escolha, né? O paciente não tendo critério para intubação orotraqueal. Então, paciente com acidose respiratória, né? Então, um pH arterial menor do que 7,35 e uma pressão de uma pH de CO2 maior do que 45 miligramas milímetro de mercúrio, tem indicação de usar a VNI também. Paciente com dispneia grave, né, que já está entrando em fadiga respiratória, a gente usa também. E aquelas hipoxemias persistentes, apesar da oxigênio terapia. Eu acho que era isso que eu tinha para falar, né? Só fazendo um ressalto antes daquele paciente que a gente classifica como um paciente severo na exacerbação. Esse paciente, a não ser que ele tenha um critério imediato de ir para a intubação orotraqueal, a gente vai considerar ele severo depois que a gente fez essas medidas iniciais e ele não respondeu ao tratamento, tipo, ele não melhorou nada, aí a gente considera ele severo. Tá? Se ele melhorou, a gente reclassifica ele como moderado. Minha referência, eu usei basicamente o Gold mesmo, tá? Eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado.